Mas em qual foi o momento que você se viu assim como uma profissional mesmo da dança? Qual foi esse momento, esse start, essa virada de chave? Olha, teve 2 momentos que foram momentos muito específicos na minha vida e na minha trajetória enquanto dançarina e professora. O primeiro momento foi naquela fase de 17, 16, 17 anos. Você precisa escolher a faculdade que você vai fazer e o que você vai direcionar. E aí, na época, aqui no estado do Espírito Santo, não tem, né, a faculdade de dança. Então, eu busquei algo que fosse similar, que também me trouxesse para o corpo. E como eu também era esportista, jogava bola, jogava handball, essas coisas, aí eu optei pela educação física. Então, ali foi o meu primeiro start de vou carregar isso para minha vida e vou ser professora. Mas, segundo as histórias da minha mãe, do meu pai, que eu não lembro muito bem, desde muito nova eu já treinava coreografias. Coreografias que eu aprendia na escolinha de dança, eu já treinava com as minhas irmãs, minhas primas, obrigava elas a dançarem nas festinhas de aniversário, porque elas não queriam. Gente, eu sei bem o que é quando ela fala que vai obrigar a pessoa a dançar, eu conheço isso. Mas no final das contas valia a pena, porque elas tinham vergonhas, eu já estava incentivando elas de alguma forma. E aí, depois disso, eu comecei essa trajetória enquanto professora. Não só de dança, mas de várias coisas que a educação física tem um leque maior. E aí teve um segundo momento, que foi quando eu resolvi trabalhar com mulheres, que foi quando eu me vi na faculdade, tendo vários outros compromissos, a não ser os compromissos comigo mesmo, né? Que na época que a gente está ali na faculdade, a gente acaba tendo que resolver milhões de coisas, e eu engordei muito. E aí, quando eu trabalhava com a dança, principalmente as danças, o jazz, o estileto, que são danças que exigem um padrão estético, eu me vi perdida no meio de todas essas danças. Isso na faculdade? Isso ainda na faculdade, né? E aí eu me vi muito perdida, porque educação física também você espera um porte, uma estética corporal de um profissional de educação física. Às vezes você acha até que se ele não tiver esse porte, essa estética, ele não é bom o suficiente, ele não entende, não tem o intelecto suficiente para te ensinar determinadas coisas. Então, eu me esbarrei com isso de várias formas. E esse foi, assim, o segundo start da minha trajetória, que foi quando eu decidi fazer, não, gente, essa dança que segrega não é a dança que eu quero levar para minha vida, assim. A dança que eu quero levar para a minha vida, para o espaço, para os ambientes onde eu estou, é a dança que agrega. É a dança que transforma mesmo, no sentido de que é para todo mundo pode fazer. Então, vamos lá. Vamos, né? Porque por mais que a gente conhece, por exemplo, eu sempre vou perguntar aqui, e isso para mim é muito novo. Então, você se sentiu, de repente, prisioneira dentro do padrão do que foi te apresentado da dança. Sim, exatamente. Né? Não só prisioneira, né? Refém disso, de uma certa forma. É uma palavra mais... de uma certa forma, porque eu precisava quebrar paradigmas, não só sociais, mas paradigmas meus mesmo, né? E, inclusive, de perceber que, de certa forma, várias vezes eu já sofria, de certa forma, essa pressão, por eu sou uma mulher que tem um bunda, que tem um coxa. Então, mesmo eu magra, é uma estrutura corporal. Então, eu ouvia muito nas salas, quando eu era mais nova, para aprender o bumbum, porque eu estava muito acima do meu peso, sendo que eu era uma criança que não estava nada acima do peso. E aí, depois a gente vai entendendo essas violências sutis que a gente vai passando, que hoje, graças a Deus, está mudando. E eu, graças a Deus, também faço parte desse processo de mudança, pelo menos lá no espaço, para que a gente consiga alcançar esse lugar que eu posso, sim, mesmo que eu esteja acima do meu peso, eu posso dançar maravilhosamente bem. Dança, eu garanto que dança. E as pessoas também que estão mais magras ou que estão dentro do padrão, ou seja, é para qualquer pessoa. Então, quando eu me vi desconfortável nesse lugar, eu pude olhar para outros ao meu redor e ver que muitas pessoas estavam desconfortáveis. Na verdade, tinham mais pessoas desconfortáveis com esse lugar do que pessoas confortáveis. E qual foi o movimento que você fez quando você se, né? Porque você estava na faculdade, que por mais que dançar para você já fosse algo muito natural, aí a gente já se encontra com uma outra situação. Porque aí foge da naturalidade. Aí você começa a entender a coisa de uma forma, né, diferente. Uhum. Qual foi o movimento que você fez quando você se descobriu nesse ambiente desconfortável? E que, com certeza, quando a gente está assim, a gente quer mudança, né? Sim. Qual foi o movimento? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre isso.
estudar para buscar me entender, assim, por que eu estava me sentindo tão desconfortável, o que eu precisava, quais os caminhos que eu precisava fazer para fazer de uma forma, inclusive, respeitosa com essas pessoas, porque isso são dores, né? As pessoas são dores que as pessoas carregam, de você não poder dançar, de você não poder fazer uma coisa que você gosta por você estar fora de um padrão, se sentir excluída. Então, até para você tocar o outro dessa forma, você tem que ter um cuidado. E eu sempre tive essa responsabilidade muito grande de saber até onde eu posso ir, até onde a minha dança chega e realmente agrega, até onde é invasivo ou não, né? Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer é estudar sobre isso, para mim e para o outro. Depois eu comecei a transformar a forma que eu trazia a dança mesmo. Uma dança que não pedisse só uma técnica específica, que pudesse passar por técnicas que respeitassem todos os corpos. Uma dança que pudesse, que a pessoa, ao chegar no ambiente da sala de dança, ela encontrasse pessoas das mais diversas das cores, dos mais diversos corpos, que ela chegasse ali, ela se sentisse acolhida em estar naquele ambiente. Então, eu tinha toda essa preocupação em passar, através de mim, graças a Deus, alunas maravilhosas eu tive na minha vida, né? E acabava que as aulas de dança ali se tornavam pequenas famílias, porque a gente se sentia acolhida nesses ambientes. Então, eu mudei. Lógico que foi um processo para mim, claro, porque eu vim de uma trajetória que pedia que eu tivesse uma postura. E aí, de repente, eu tive que ter outra postura. Então, me exigiu também mudanças na minha personalidade, na minha forma de me portar, de entender as coisas. E depois que eu entendi, junto com outras mulheres, a gente foi criando assim uma redoma acolhedora para que todos os corpos, todas as cores, todas as classes conseguissem acessar isso de alguma forma. Eu acho muito incrível que você fala isso realmente com muita propriedade, e é gostoso porque eu vivi isso aí, e seus olhos brilham, assim. E aquela história, quando fala de redoma, quando fala, de repente, de um grupo de mulheres, isso não exclui ninguém, né? Porque eu acho que o que mais passa hoje é a gente se sentir excluído de alguma maneira, porque é baixo, porque é alto, porque é magro, porque é branco. Então, assim, eu acho que o excesso de melanina na nossa pele não tem que nos fazer diferente de nada. Então, quando você fala de um grupo, eu acho muito legal você falar sobre isso. Vamos falar sobre a dança que transforma, tá? Você, na faculdade, você se sentiu incomodada, ou seja, você foi estudar, você se transformou em uma pessoa melhor no que você queria encontrar. Pelo que eu entendo, foi isso. Você se transformou naquela pessoa que você queria encontrar para trazer um meio para aquilo, né? Ok. Aí você se transformou. E aí você vem trazendo aí a transformação para outras pessoas. Eu acho que isso aí é muito legal.